Amém? Tito 2. Eu vou ler o versículo 7 e o versículo 8. Paulo escreve assim ao seu filho na fé: Tito, torna-te pessoalmente, diga assim, pessoalmente. É eu. Pessoalmente, é para mim. Aí você fala, não, mas não está escrevendo para Tito, mas depois a gente vai descobrir que é para nós também. Amém? Então vamos dizer de novo. E à medida que você escutar, entenda, é nós, é para mim, é para você. Torna-te pessoalmente padrão. Eu gosto às vezes quando eu vou ministrar, quando eu entendo que tem uma palavra-chave, eu gosto de ficar repetindo ela, porque você pode esquecer de tudo que foi dito, mas se você lembrar pelo menos dessa palavra, já está bom. Porque pelo menos você vai entender a essência e lembrar da essência da mensagem. Então, padrão. Padrão. Ou você pode substituir por modelo, mas vou usar a palavra padrão. Padrão no mundo. E ele diz, torna-te pessoalmente padrão. Padrão de quê? Aí ele vai fazer uma listinha. Padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quando eu fui meditar a respeito dessa palavra, eu olhei a palavrinha padrão e eu falei assim, puxa vida, a palavra padrão é importante para Deus. Ela é muito importante. Aliás, já indo lá para o fim da mensagem, a gente precisa recuperar algumas coisas. E a gente precisa entender que uma das coisas que o sistema e o mundo fará é tirar de nós o padrão e nos impedir de compartilhar o padrão. Então nós precisamos entender e voltar os nossos olhos para o padrão. E entender que o padrão é importante para Deus. E quando a gente olha, a gente vê que isso é estabelecido desde antes da fundação do mundo. E eu quero só dar alguns exemplos para você, para a gente entender como Deus trabalha, trabalhou e continuará trabalhando com padrão, com modelos inegociáveis, amém? Quando eu estava há um tempo atrás, há muito tempo atrás na realidade, em uma das Copas do Mundo, é muito tempo, eu me lembrei, pensando nessa palavra, eu me lembrei de uma reportagem que eu ouvi, do cara explicando alguma coisa a respeito da bandeira do Brasil. Ele falou assim, nessa época de Copa, a quantidade de bandeiras que são fabricadas são muito grande, né? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas ninguém está nem aí para o padrão da bandeira. E por que existe um padrão? Porque senão, ao longo do tempo, cada um ia fabricar o tipo de bandeira que ele quer, no modelo que ele quer. E daqui a pouco, a gente ia ter bandeira quadrada. Tá tudo bem. Então o que ele ensinou ali naquela reportagem? Ele disse assim, ó, cara, se você vai fabricar uma bandeira, ela tem que ter um padrão. Isso significa que ela tem que ter tanto de comprimento, tanto de altura. Ponto. E ele falou, você pode aumentar ou você pode diminuir, mas você tem que seguir a proporcionalidade. Olha que bonita a palavra, Misha, saiu. Por quê? Porque se isso não for estabelecido com o tempo, nós corremos o risco de ter uma bandeira redonda. Porque dia após dia a gente vai perdendo um pedacinho. E daqui a pouco a gente vai olhar lá atrás e falar, nós tínhamos uma bandeira retangular, hoje a bandeira é redonda. Porque nós permitimos, dia após dia, que um pedacinho dela fosse mudado. Por isso é importante defender o padrão. E aí, quando a gente olha para Jesus, a gente tem a tendência de falar assim, poxa, Jesus ele se manifestou na terra e foi dado um corpo a Jesus semelhante ao meu e o teu. Mas a história começou antes. Porque a história começa antes que todas as coisas fossem criadas. De modo que antes que todas as coisas fossem criadas, Jesus estava sendo formado no seio do seu Pai, diz a palavra.
O corpo de Jesus, no seio do seu Pai, foi formado antes de mim e de você. Ele era antes que todas as coisas, diz a Bíblia. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primeiro. Então, eu e você fomos formados com base em um padrão. E esse padrão se chama Jesus Cristo. É um padrão alto. É um padrão elevado. E aí Deus vai lá e fala: filho, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu e você somos uma cópia do padrão. Às vezes as pessoas dizem assim: mas o corpo humano é uma máquina perfeita. Claro que é. Tem que ser mesmo. Por quê? Nós fomos criados por Deus. E Ele usou um padrão alto e elevado. Então, Jesus é o padrão. E Jesus, e o Senhor, Ele continua nos mostrando a importância do padrão. E como Ele leva a sério isso? Porque o homem peca. E aquilo que Deus fez no jardim foi destruído. No que diz respeito ao relacionamento. Porque quando peca, o relacionamento de Deus com o homem é interrompido. E agora Deus vai começar a trabalhar para que esse relacionamento seja restaurado, porque existe um padrão para Deus. E Ele não abre mão desse padrão. E o padrão é: eu fiz você e eu quero me relacionar com você. E agora eu seguirei nesse padrão, nesse propósito e nesse objetivo. E Deus começa a trazer algumas coisas e algumas figuras para nós, como o Michel abriu o culto e ele falou a respeito do tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo nada mais é do que algo que sinalizava aquilo que Deus estava fazendo, que é o quê? Restaurar o padrão. Quando Deus ele traz o tabernáculo e Ele mostra o tabernáculo, o que Ele está dizendo? Isso daqui é o lugar onde você vai se relacionar comigo. Mas isso daqui, nós sabemos hoje, olhando para o futuro, olhando para nós, olhando para Cristo, que sinalizava a intenção de Deus de restaurar aquilo que era original. Então só que Deus ele é muito criterioso. Porque Deus ele diz assim: ok, eu vou fazer um tabernáculo, e nesse tabernáculo, como disse o Moisés, eu vou manifestar a minha presença. Só que aí, Deus faz assim: Moisés, sobe aqui comigo. Aí Moisés vai lá para o monte. Aí fala: Moisés, eu vou te mostrar o que você vai fazer. Deus ele diz detalhadamente acerca do tabernáculo, ele diz assim: agora está vendo aqui, esse é o modelo. E aí depois Deus exorta Moisés e diz assim: tome o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que vos tenho mostrado. Aí desce Moisés, porque Deus falou para Moisés assim: eu vou separar uns homens para te ajudar, tu não vai fazer sozinho não, tu vai ser meio que assim o administrador da coisa. E aí você vai ajudar, esses homens eles vão te ajudar, e eles são hábeis, habilidosos. Alguns sabem mexer com tecido, outros sabem mexer com madeira, outros sabem mexer com ferro. E além da habilidade natural, eu vou muni-los, eu vou colocar sobre ele o meu espírito, para garantir que aquilo que eu estou pedindo que você faça seja feito, de acordo com o padrão. Naquela época o espírito não habitava dentro, o espírito vinha sobre. E o espírito veio sobre todas aquelas pessoas que Deus separou para ajudar Moisés. E aí aqueles homens começam a trabalhar. Aí eu penso, aqui agora eu estou viajando, dá licença, eu estou com o microfone, tenho direito. Agora eu penso assim, Moisés chegando para alguém que está lá mexendo, lapidando uma pedra, ou lapidando, sei lá, uma madeira, para fazer o enfeite do canto da porta do templo. Aí Moisés olha e fala assim: cara, tá bonito isso aí, né? Nossa, você é esperto, hein? Você é talentoso, mas não serve para Deus. Por quê? Porque está fora do padrão. Pode estar lindo, pode estar maravilhoso, mas não foi isso que Deus pediu. E Moisés ele estava ali para garantir que tudo seria feito de acordo com o modelo que havia sido mostrado. Então ele diz: cara, top, bonito isso aí que você fez, mas não serve para Deus não, vamos fazer de novo? Porque tem um padrão, tem um modelo. Tanto é que Deus, quando ele estabelece o padrão do culto, vai um abençoado lá chamado Filhos de Arão, nem me lembro o nome, e queima um fogo que a palavra diz que é um fogo extra. O que eles fizeram? Nadab e Abiú? Obrigado, Cássio. Espirrar a saúde. Vem uns
Eles vão lá e queimam um fogo estranho. O que eles fizeram? Eles saíram do padrão. E quando eles saíram do padrão que Deus havia estabelecido para eles, como um modelo de culto, Deus vem com juízo. E eles morrem. Aí vem Arão e fala assim, quando Arão tenta falar alguma coisa com Moisés, cara, segura as pontas aí, porque Deus é santo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, Deus zela pelo seu padrão. Ele zela. Então, está conseguindo entender que Deus se importa com o padrão? Padrão para Deus é importante, amém? Amém? Continua. Aí a gente continuando pela história, a gente olha, por exemplo, o cenário de Davi. Porque quando Deus olhava algo e aquilo estava dentro do modelo original, ele falava assim, isso aí é legal, isso aí eu quero para mim. É isso aí que eu buscava desde o início. E a Bíblia diz que quando Davi constrói uma tenda e começa ali naquela tenda a oferecer um louvor sincero ao Senhor, uma adoração sincera, algo espontâneo, algo que vinha do coração dele, que manifestava a gratidão que ele tinha por Deus, o entendimento de quem Deus era. Não era uma coisa religiosa, era uma coisa natural, que fluía dele. Deus disse, é isso que eu queria ter com Adão, lá no início. E aí olhando para frente, Deus fala assim, lá na frente, eu vou restaurar o quê? O tabernáculo caído de Davi. Por quê? Porque ele revelava o padrão original. Deus se importa muito com padrão. Amém? Judas 1. Aliás, antes de eu não vou nem ler, eu vou só citar o texto para você. Quando a gente olha a nossa própria vida, a gente precisa entender que a nossa vida ela é rodeada de padrão. Percebeu isso? Tudo tem um padrão. Tudo. Eu trabalhava numa empresa de rastreamento de veículo. E aí nós tínhamos vários modelos diferentes de veículos que a gente instalava. E para cada modelo de veículo tinha um padrão de instalação. E aí de nós, se mudássemos o padrão. Isso eu estou falando do meu cenário, do meu contexto de vida. O Misha trabalha na Home. E lá na Home, ele tem determinados modelos que ele tem que seguir. E se ele não seguir, o chefe dele vai cobrar ele. Então, no trabalho do Michel, ele tem padrão para seguir. No trabalho do Denilson, no trabalho do Caça, todo trabalho, em tudo aquilo que nós fizemos, nós temos padrões. Padrões. Coisas nas quais nós temos que prestar atenção e observar. Porque às vezes um padrão, percebe que todos os dias você tem que estar atento ao que você vai fazer. Logo na sequência, por quê? Porque você sabe que você tem que começar o dia e terminar dentro daquele modelo de trabalho. Então você entra no teu trabalho de forma despretensiosa e falando assim, hoje a peça é 2, mas eu vou fazer ela com 3. Por quê? Porque eu estou com vontade. Não. Se é 2, eu vou fazer 2. Amanhã eu vou fazer 2, depois de amanhã 2, até que o padrão seja definido, ou o padrão seja mudado. E se um novo padrão for estabelecido, então eu vou seguir novamente. O que eu quero trazer, dando esse exemplo e essa ilustração? O entendimento de que nós funcionamos dia após dia respeitando padrões. E se nós respeitamos os padrões estabelecidos no reino humano, nós precisamos observar os padrões que são estabelecidos no reino espiritual. Entende? E precisamos olhar de forma intencional para esses padrões. E precisamos entender que se esses padrões não forem seguidos, nós teremos prejuízo. Nós teremos prejuízo. Na época, Nadab e Abiú morreu na hora. A gente não morre na hora hoje. Até pela própria manifestação da glória de Deus. A glória de Deus era presente naquele lugar. Quando Ananias e Safira morrem, a glória de Deus estava presente naquele lugar. E quanto mais forte for a glória de Deus, mais rápido é o juízo. Hoje a gente tem clamado pela glória de Deus e que ela venha, mas a gente precisa ter a consciência de que quanto mais forte for a glória de Deus, mais rápido virá o juízo. Então a gente precisa falar, Senhor, venha, mas me santifica também. Nos prepara
para a manifestação da sua glória. Amém. Judas 1, 2 Pedro 3, eu não vou ler, tá? 2 Timóteo 3, só para você saber que está na Bíblia. Diz que nos últimos dias as pessoas elas irão procurar para si um padrão que agrada a elas. Em resumo é isso. Em 3 textos Paulo trata isso de forma separada. Ele diz assim: nos últimos dias eles vão procurar aquilo que satisfaça os ouvidos deles, aquilo que eles entendem que é bom para eles, aquilo que eles acreditam que eles devem seguir, de acordo com a cabeça deles, o entendimento deles. É isso que vai acontecer nos últimos dias. O padrão tenderá a ser rejeitado, e as pessoas buscarão para si viver de acordo com o seu próprio modelo de vida, o seu próprio padrão, não se importando com a palavra. E você sabe, conhece os textos, está lá em Timóteo, tem um monte de texto que fala sobre isso, eu não preciso entrar no detalhe. Mas o ponto é que a gente precisa observar isso, porque essas coisas, elas não acontecem da noite para o dia, rápido assim. Ela vai acontecendo devagarzinho. Devagarzinho. Sabe quando você vai abrindo mão de algo que você sabe que é importante? Daqui a pouco você perdeu totalmente a mão de algo que lá atrás você valorizava. Percebe como as coisas, elas estão ao longo do tempo, parece que perdendo a seriedade ou o senso de pecaminosidade. Porque lá atrás, algumas coisas nos pareciam tão absurdas, e até nós, parece que de uma forma involuntária, nos tornamos mais tolerantes acerca de determinadas coisas. Porque gradativamente eles vêm tentando, cada dia eles tiram uma pecinha. Cada dia eles tiram a minha esposa me ensinou esses dias, né? Janela de Overton. Gente, a minha esposa, ela ensina tanto, ela fica lendo, aí às vezes ela entra no quarto assim do nada, faz assim, arregala os olhos para mim. E esse dia ela falou para mim sobre a janela de Overton. Falei, ui. Que é basicamente um sistema que trabalha para fazer pequenas mudanças. Gradativamente você não vai nem perceber. E quando você vê, você está aceitando o intolerável. Aceitando um padrão que é completamente diferente do padrão da palavra de Deus. Entende que nós temos um problema aqui? Nós temos um problema. Estamos com um problema aqui. Por quê? Porque nós somos desafiados a manifestar sobre a terra um padrão que foi estabelecido desde a fundação do mundo. E quanto mais os dias se passarem, mais dificuldade nós encontraremos em manifestar esse padrão. Mais o mundo vai se opor a nós. Mais resistência nós encontraremos. Mas nós temos um bom pastor que cuida de nós, e põe óleo sobre a nossa cabeça, que nos dá pastos verdejantes e que nos ajuda a, mesmo num cenário como esse, continuar se sentindo seguro. Amém? Voltando a falar um pouquinho de Tito. Quando Paulo escreve a Tito, Paulo diz assim: Tito, você é meu verdadeiro filho na fé. Outro que ele chama de filho na fé é Timóteo, né? Só que Tito foi ganho pelo próprio ministério de Paulo. Alguns dizem que logo quando Paulo se converte, ele já evangeliza Tito, diferentemente de Timóteo. Porque Timóteo é chamado também de meu filho na fé, mas quando Paulo conhece a Timóteo, a Bíblia diz que Timóteo já era discípulo. E a sua mãe Eunice e sua avó Lóide já tinha falado de Jesus para ele, já tinha evangelizado eles. Então Paulo, reconhecendo o chamado pastoral na vida de Timóteo, traz ele para perto e fala: eu vou exercer paternidade sobre a sua vida. Mas Tito não, Tito foi ganho. E aí ele fala assim: você, Tito, é meu verdadeiro filho na fé. É o que Paulo fala a respeito de Tito. Tito era um cristão gentio. Tito teria acompanhado Paulo em algumas das suas viagens missionárias. Ele conhecia Paulo, ele entendia a respeito daquilo que Paulo pregava, ele entendia a respeito da personalidade de Paulo, ele conhecia. Ele sabia que quando o coroco de Paulo aqui ficava vermelho é porque Paulo estava nervoso. Por quê? Porque essa familiaridade
essa vida, essa proximidade nos faz entender essas coisas, nos faz conhecer um ao outro. Então, Tito conhecia Paulo, conhecia bem Paulo. E Tito, em uma das suas viagens missionárias, foi deixado, juntamente com Paulo, foi deixado por Paulo em Creta para cuidar das igrejas lá, e eram várias. E Paulo dá uma missão para Tito. Fala assim: Tito, você vai cuidar dessa igreja, você vai estabelecer uma liderança, e não é qualquer liderança não. Você vai precisar buscar e orar por homens que sigam um determinado padrão. Busque padrão nos homens que você vai estabelecer como líderes na minha igreja. Não pode ser qualquer um. E aí Paulo fala isso para Tito: Tito, estabeleça presbíteros, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser neófito, não pode ser um novo convertido, tem que ser casado com uma mulher só, tem que cuidar bem da sua casa, e a lista continua. E aí na sequência Paulo diz assim, e eu estou te dando o meu crachá, lembra disso, Cássio? Eu vou usar o Cássio porque eu falo com ele quase todo dia. Mas o Cássio, ele tem um termo bem interessante, que ele fala assim: eu dou o meu crachá para você. Porque com o meu crachá, você consegue coisa que com o seu crachá você não consegue. Então, entra na reunião e pendura o meu crachá. De forma figurada, né, gente? Eu não entro com o crachá dele pendurado. Eu digo assim: você tem sobre mim, sobre você, a minha autoridade. De modo que quando você falar, as pessoas ouvirão a voz do Carlos, mas perceberão a autoridade do caçador. E por isso, você vai conseguir coisas que você naturalmente não conseguiria. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo com Tito. Paulo coloca a sua autoridade sobre a vida de Tito, mas Paulo dá uma advertência para Tito: cuidado. Cuidado. E agora você vai entender o que isso tem a ver com o padrão. Paulo diz assim: Tito, cuidado. Por quê, Paulo? Porque você agora vai representar um nome que está acima do seu. E se acontecer alguma coisa e você der a alguém motivo para que alguém fale mal de você, não é de você que vão falar, mas é de você e de mim. É de nós, cara. Isso fica muito claro quando ele diz, se você observar o final do versículo 7 do capítulo, final do versículo 8 do capítulo 2, Paulo diz assim: não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso. Mas Paulo não estava ali. Estava ali, era Tito. Paulo estava longe, acho que na Macedônia, não sei. Mas ele diz assim: se tu der motivo, eles vão encontrar motivo para trazer vergonha, não apenas sobre você ou sobre o seu nome, mas sobre mim também. E sobre a autoridade que eu coloquei sobre você. Então, quando eu entro numa reunião com o crachá do caça pendurado, eu tomo bastante cuidado, irmão. Por quê? Porque depois ele pega duro comigo. Então, Paulo, ele dá uma série de advertências. Ele fala assim: tá, Tito, tá, Paulo, no que eu devo observar? E eu tirei uma lista de 7 coisas. O texto é curtinho, né? Mas tem muita coisa ali. E ele fala: a partir de agora, Tito, você vai viver a sua vida e você vai se preocupar, tendo em vista a autoridade que repousa sobre a sua vida, você vai se preocupar com a forma como você está vivendo a sua vida. Por quê? Porque outros irão observar você. Outros irão olhar tudo o que você está fazendo. E eles buscarão motivo para falar mal de você. Não permita que eles encontrem. É o que Paulo está falando para Tito. Aí você fala: mas o povo fala mal de nós mesmos. Irmãos, ele fala. O povo fala. Mas se ele falar mal de mim e de você, tem que mentir a nosso respeito. E se isso for uma realidade, então nós somos bem-aventurados. Porque Jesus disse assim: bem-aventurados se falarem mal e mentindo, caluniarem vocês. Ou seja, nós somos bem-aventurados? Sim. E mentirem. Agora, se eles encontrar falha em nós, então o que nós estamos fazendo pode se tornar motivo de vergonha
sobre o nosso nome e sobre o nome que nós representamos. E agora eu já vou direto para o nome de Jesus, porque existe um nome de Jesus que repousa sobre a minha vida. Quando o Michel ele entra na home, ele entra, sabendo as pessoas ser ele cristão, ele entra representando um nome que está acima do nome dele. Quando você entra no lugar onde você trabalha, onde o lugar onde você estuda, sabendo as pessoas que lá estão, que você é um cristão, então a gente precisa entender que existe um padrão de conduta que eu e você precisamos seguir. Existe um comportamento que é requerido de nós, para que o Evangelho não encontre nas nossas ações barreira. Dependendo daquilo que nós fizermos, nós estaremos construindo barreiras. E eu vou deixar de ser uma boa referência no lugar onde eu estou. Então eu preciso ter cuidado. E Paulo fala exatamente isso para Tito. Paulo diz: Tito, no que se deve observar? Se deve observar o seguinte: no ensino, não ensina qualquer coisa. Ensina a palavra. As boas obras, e a gente não está falando de boas obras no sentido social, apesar dessas coisas serem importantes, mas das boas obras que Cristo preparou para nós, para que nós andássemos nela. Nessas boas obras, as boas obras que têm a ver com a igreja dele sobre a terra. Ande nas boas obras, tenha reverência, respeito, consciência da majestade e da santidade. Paulo começa a pontuar Tito nas coisas que ele deve olhar para dentro de si e prestar atenção. Percebe que às vezes a gente não presta atenção no que a gente faz? A gente não presta muitas vezes atenção no que a gente faz, no que a gente fala, na forma que a gente se comporta com as pessoas. A gente não presta e quando vê, capuliu. Isso é ruim, principalmente quando as pessoas sabem que você representa um nome que está acima do seu. Então Paulo diz assim: então presta atenção, Tito. Tenha integridade. Tudo isso está no texto que eu li, irmão, procura lá. Integridade, que é o quê? Que é o alicerce sobre o qual são edificados o caráter e uma vida semelhante à vida de Cristo. Integridade, Tito. Tenha seriedade com as coisas. Não faça as coisas de Deus de qualquer forma. Faça com zelo, para que as pessoas, ao olharem para você, tenham um bom exemplo. E por último, cuidado com o tipo de linguagem que você usa. Cuidado com o jeito que você fala. Não fala de qualquer jeito. Eu já falei sobre isso, né? Aqui. Não fala de qualquer jeito. Cuidado com o tipo de linguagem. Isso Paulo está falando com Tito. Porque Paulo dá alguns conselhos semelhantes a Timóteo. Mas lá em Timóteo ele acrescenta mais 2. Ele diz: seja padrão no amor e na fé. Podemos adicionar a nossa lista também. Então em todas essas coisas, a palavra nos diz que nós precisamos ser padrão. Modelo, para que as pessoas não encontrem em nós motivo de escândalo. Se encontrarem em nós motivo de escândalo, nós poderemos estar servindo de tropeço. E aquilo que Deus poderia fazer através das nossas vidas naquele lugar, pode ser comprometido, porque você não prestou atenção no padrão que você deveria viver ali dentro. O adversário aqui não é o inimigo, porque tudo que a gente fala assim, é o inimigo. Não, o adversário aqui são as pessoas que não concordam com o tipo de vida que você tem, que se incomodam com o tipo de vida que você tem, com a escolha que você fez. E aí quando ela vê você fazendo alguma coisa errada, a irmã, todo mundo já ouviu isso, gente? Ó irmã, ó irmão, ó, crente não pode beber. Todo mundo fala, né? Por quê? Porque as pessoas que ainda não têm a revelação do Senhor Jesus sempre buscarão motivos para desanimar você, para falar que o que você está fazendo não é bom, que você é tonto, que você está perdendo tempo e tudo mais. Então os nossos adversários não é Satanás. Aqui ele está falando, cuidado. Os adversários, por exemplo, de Daniel, eram aqueles que tinham o mesmo ofício que ele. Porque ele era mago, ele era um líder, ele era um sábio. E os outros sábios não gostavam dele. Só que olha que interessante. Porque eles procuravam motivo para denunciar Daniel, mas não
achavam nele dolo nenhum. Ele tinha um padrão que agradava a Deus. Agradava a Deus a tal ponto que o próprio rei reconhece que sobre Daniel havia o espírito excelente. É isso que eu e você precisamos ser sobre a terra. Ah, mas a gente não vai pecar? Não, irmão, a gente vai pecar, a gente cai. Mas mesmo quando a gente peca, as pessoas estão olhando para nós para saber como é que a gente vai lidar com o nosso pecado. E até quando nós pecamos, nós podemos nos tornar um padrão daquilo que é correto. Então, no dia que você escorregar e cair, a Bíblia diz: confessa o seu pecado, porque Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar da injustiça. E se tiver alguém olhando para você, vai olhar e vai falar assim: nossa, ele parece tão leve agora. E você vai se revelar como um modelo e um padrão, até mesmo no erro. Mas não permaneça no erro. Não permaneça. Não acharam dolo em Daniel. O que tiveram que fazer? Tiveram que mentir a respeito dele. Enganaram o rei. E o rei percebeu que tinha sido enganado, mas já não tinha mais o que fazer. Ele tinha que cumprir o decreto que ele havia dado. E ele lança Daniel na cova dos leões. Que em mim e em você seja encontrado dolo. E se em algum momento nós olharmos para nós e identificar que nós estamos falhando, procure a pessoa que você está falhando. Ou se retrate, corrija. Diga assim: ó, estou pisando na bola aqui. Você pode me perdoar? Para que você continue sendo um padrão. Para que você continue sendo uma referência ou um modelo. Em Filipenses 3:17, Paulo diz assim: irmãos, sede imitadores meus. Olha que interessante, porque até então, Paulo sempre ele fala assim: imitem a mim, imitem a mim, imitem a mim. Mas agora ele vai abranger um pouquinho mais. E ele vai estender para todo o corpo de Cristo. E ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que ele está falando? Olha para a igreja. Olha para a igreja. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas observe também, porque no meio da igreja existem muitos outros que imitam a Cristo. Olhem para eles e estabeleça eles modelos para a sua vida. Então, quando você olha para a igreja, identifique aqueles que podem ser padrão para você. E siga. Observe. Muitas vezes a gente ensina determinadas coisas da palavra, e eu já aprendi muitas coisas que eu só consegui colocar em prática muito tempo depois. Porque quando a gente se converte, eu ministrei sobre isso também, a gente é nepios, filhos imaturos. E aí a gente precisa começar uma caminhada de crescimento para se tornar ruios, filhos maduros e identificados com o Pai. Filhos por identificação. As pessoas vão olhar e vão saber que você é filho sem você precisar abrir a boca. Porque verão Deus em você, mas isso é um processo. Então, como eu cresço? Se eu olho e eu identifico que o padrão estabelecido pela palavra me diz para me fazer alguma coisa, mas eu não consigo fazer aquilo, mas aí eu olho para o irmão, como é o nome, irmão? Bonito, rapaz, é. Wilson. Eu olho para o Wilson e eu vejo que ele... Wilson. E eu vejo que o Wilson consegue viver isso, que eu ainda não consigo. O que eu vou fazer? Eu vou colar nele. Porque eu vou encontrar nele um padrão de alguém que já venceu aquilo que eu ainda não consegui vencer. E ele vai me ajudar. Amém? É por isso que Paulo diz: sede meus imitadores. Ney, bonito rapaz. Sede meus imitadores. E imitem a fé, imitem aqueles outros. Deixa eu ler o texto que eu já perdi o passo. Irmão, sede imitadores e observai os que andam segundo o modelo que vocês têm, que tendes em nós. O que ele está falando? Agora eu quero voltar para você. Porque nós temos a responsabilidade de ser modelo do padrão. E se você não entendeu ainda, o padrão é a palavra. Jesus se revela na palavra, por meio do Espírito. Então, se você quer conhecer o padrão original,
de todas as coisas que Deus intenta, intentou, que fez e que fará, é a palavra. A palavra é o nosso padrão. A palavra. Então Paulo diz, me imitem, mas imitem também a eles. Agora perceba que ele estende para a igreja a responsabilidade de ser o quê? Padrão e modelo. Eu e você, queridos, temos sobre as nossas vidas a responsabilidade de manifestar o padrão de Deus sobre a terra. Padrão de amor, padrão de justiça, padrão de retidão, padrão de santidade, padrão de bondade, padrão de misericórdia. Tudo aquilo que Jesus Cristo representa, eu e você precisamos manifestar sobre a terra. Não é requerido e esperado menos que isso de nenhum de nós. Por que Jesus, quando nos salva, Ele não nos leva para o céu? Porque Ele quer nos usar. Quando Jesus, Ele se manifesta na terra, Jesus manifesta o Pai. E nós manifestamos a Cristo. De modo que as pessoas, ao olhar para nós, elas precisam achar Cristo. Elas têm que achar Cristo. E se elas não estão achando Cristo em nós, está errado, tem alguma coisa errada. A gente precisa voltar e rever o tipo de vida cristã que a gente está vivendo. E eu não estou falando de trabalhar, e serviço. Eu conversava com minha esposa essa semana e quando a gente olha, por exemplo, a igreja de Éfeso, era uma igreja modelo, igreja fera. Mas aos olhos de Deus ela estava caída. Ela fazia tudo certo. Ela tinha um louvor top. Ela ajudava todo mundo. Ela era correta. Ela era zelosa. Ela era um monte de coisa legal. E Deus relaciona tudo isso. A palavra nos relaciona tudo isso. Mas a Bíblia diz que aquela igreja estava caída porque ela havia perdido o primeiro amor. Então quando nós perdemos o primeiro amor, ou o desejo correto de fazer as coisas para agradar a Ele, percebe que a gente às vezes começa certo, mas no caminho a gente perde o passo. A gente começa para honrar a Deus e daqui a pouco a gente está honrando a nós mesmos. Olha como eu sou bom. E quando a gente faz isso, a gente perdeu o passo. E a gente pode estar fazendo, mas Deus não está recebendo. Então o que o Senhor fala para aquela igreja em Éfeso? Jesus fala, João, escreve aí, fala para eles que eles perderam o primeiro amor. O que tem que fazer? Volta, começa de novo. Volta, peça minha ajuda, se arrependa. E eu vou modelar vocês de acordo com o plano original, para que vocês se tornem um padrão, sobretudo de amor. Amém? Está dando para entender? Está acompanhando? Amém. Então olha para o irmão que está do seu lado, para você não dormir, e fala assim, você é modelo para mim. Eu quero, diga para ele, eu quero aprender com você. Amém? Por isso o Senhor nos coloca numa igreja. Nós não somos santos, nós não somos bons. Eu não tenho sobre mim a totalidade dos dons do Espírito. Mas eu não preciso ter, porque o que eu não tenho você tem. E junto a gente se complementa e se completa. E eu te ajudo nas suas limitações e você me ajuda na minha. Amém? E por isso é importante caminhar com a igreja como corpo de Cristo. Para que juntos possamos manifestar o padrão perfeito sobre a terra. Amém? 1 Coríntios 11:1 diz de novo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas por que eu repeti de novo, já que é a mesma coisa? Ele está tratando agora com a igreja em Corinto, mas ele fala de novo: sede meus imitadores. A gente sabe que a igreja em Corinto era considerada até pelo próprio apóstolo Paulo uma igreja imatura, certo? Porque ele fala, leite espiritual, eu vou aí com vara na mão e por aí vai. Era uma igreja imatura. E aí Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que esse texto não é o início de uma argumentação. Esse texto, no lugar onde ele está, é a conclusão de um pensamento. Quando nós lemos a Bíblia,
é dividida em capítulo e em versículo, certo? Mas originalmente não era assim. Então a primeira carta era uma carta só. E ao longo da história, por conta de algumas facilidades para nós, foi dividida em capítulo e em versículo, mas é uma carta. Então ela não termina num capítulo e começa no outro. É a mesma carta. Então quando você olha o verso 11, o capítulo 11, o verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Só que aí quando a gente olha para trás, a gente descobre que ele está concluindo um pensamento com essa sentença. E que pensamento é esse? O pensamento é, quando você volta pelo menos uns 8, 9 versículos para trás, está escrito assim, ó: limites da liberdade cristã. E aí ele começa a discorrer a respeito de como deve ser o meu comportamento e o seu dentro da igreja. E ele estabelece limites. E ele diz assim: não confunda a liberdade que você tem em Cristo como uma autorização para viver a vida da forma que você quiser. E aí lá no fim ele conclui: me imitem, porque é assim que eu vivo. Abrindo mão muitas vezes dos meus próprios direitos como apóstolo, para que vocês possam ver em mim um modelo a seguir. E ele continua, e ele diz: não usem a sua liberdade. E ele nos ensina acerca dos nepios, novamente falando, e dos ruios. Porque quando nós somos ruios, a gente acha que não, isso é bom para mim, isso não me faz pecar, não tem problema isso, tá tudo tranquilo, eu posso fazer isso e minha consciência está limpa. Mas tem um outro irmãozinho ali do lado, que é recém-convertido, e que talvez vai se escandalizar com o seu comportamento. Aí o que Paulo está falando? Abra mão da sua liberdade. Deixa a sua liberdade de lado. Deixa aquilo que você entende como sendo direito seu de lado. Jesus, quando ele trata com Pedro, em uma das tratativas, Pedro é confrontado no que diz respeito ao pagamento dos impostos. E aí Pedro chega para Jesus, e antes que Pedro abra a boca para falar com Jesus, Jesus já fala para Pedro: Pedro, por acaso o tributo é para aqueles que são estrangeiros ou são para os da casa? Filho paga tributo? Pedro disse: não. É como se ele estivesse dizendo assim: eu também não preciso pagar. Eu sou dono de tudo isso. Mas, para que não haja escândalo, vai lá, pega um pesco, tira a moeda e pague o tributo. O que Jesus está falando? Jesus tinha uma porta aberta para a pregação do Evangelho, e ele abriu mão do seu próprio direito para que o Evangelho entrasse, e para que o direito que ele tinha não servisse de empecilho para que a obra de Deus fosse realizada. Basicamente é isso. Então, em resumo, eu e você precisamos viver uma vida olhando para nós e dizendo assim: eu não vou fazer simplesmente porque eu acho que eu tenho direito, mas a premissa é: isso vai afetar o modelo de Cristo? Isso vai afetar na minha vida o modelo que eu preciso ser de Cristo sobre a vida das pessoas? E se a resposta é sim, pode afetar, então eu abro mão, mesmo que eu tenha direito sobre aquilo. Eu abro mão, por amor ao meu irmão mais fraco, no sentido de maturidade. Amém? Filipenses 3:17, de novo: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Como dito, Paulo agora transfere a responsabilidade para todos nós. Eu preciso entrar agora em algumas questões que são bem delicadas. E de certa forma é até difícil falar. Que o Senhor possa liberar esse entendimento sobre as nossas vidas, para que a gente possa ouvir e discernir as coisas no Espírito, não na alma, hein? No Espírito. Nós estamos, nesse tempo em que nós estamos vivendo na comunidade Colheita, fazendo algo muito importante, que talvez alguns ainda não perceberam, que é formar uma base
mais sólida do que a que nós tivemos na geração anterior. Hoje, nós estamos trabalhando na vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças, de uma forma muito mais sólida e intencional, porque entendemos que uma cultura precisa ser mudada, mas uma cultura a gente não consegue virar a chave em uma geração. É necessário mais de uma geração para mudarmos uma cultura. E o que nós estamos fazendo? Trabalhando na vida dos nossos jovens, adolescentes e crianças, para que algo seja mudado, para que o padrão que gradativamente nós permitimos que fosse tirado de nós, possa ser estabelecido na vida deles, de modo que eles possam representar a Jesus na terra como sendo um modelo melhor do que o que nós fomos. É para isso que nós estamos trabalhando. Quando a gente diz assim, os nossos filhos serão melhores, não é porque nós queremos que eles sejam melhores segundo a ótica humana, mas porque nós desejamos, ansiamos e trabalhamos para que os nossos filhos manifestem mais Jesus do que nós. Mais. Eles manifestarão mais. Eles serão um modelo melhor. Eles viverão mais o padrão. Eles estarão mais próximos do modelo original. E nós vamos trabalhar para que isso seja uma realidade. Amém? 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 Então, nesse sentido, eu quero trabalhar em 3 vertentes. Primeiro, porque quando a gente fala de padrão, eu disse e eu repito, a gente olha e a gente precisa buscar padrão para a nossa vida. Busque padrão. Busque um padrão para você seguir. Eu vejo os jovens, eu quero começar com os adolescentes. Eu vejo os adolescentes tendo aula com o Jojo, né? Hoje eu estava conversando com o Jojo. Bastante, foi bom. E aí eu vejo os adolescentes e os jovens tendo aula, na maioria os adolescentes e as crianças tendo aula com o Joel. E é tremendo o que está acontecendo. Porque eles estão aprendendo algo que vai além de aprender a cantar uma música ou de aprender a tocar um instrumento. Para vocês entenderem, só onde eu quero chegar, Jojo, eu não pedi sua autorização, mas eu vou falar. Hoje eu estava ali com o Joel e o Joel começou a chorar. Eu não vou falar o assunto, mas ele começou a chorar. E por quê? Em resumo, ele estava manifestando o coração de alguém que é extremamente zeloso pela obra do Senhor. E ele começou a chorar e o motivo era o zelo que ele tinha por aquilo que ele estava fazendo aqui dentro. Portanto, quando os nossos jovens e os nossos adolescentes estão vindo a aprender música, o que eles estão fazendo? Buscando um padrão de instrumento? Não. Buscando um padrão de adorador, de servos, de alguém que olha para quem eles irão olhar e eles irão tocar música, mas muito mais do que tocar música, de fazerem da casa do Senhor um lugar de honra, de respeito e de zelo. E quando eles subirem aqui para tocar, eles farão o melhor que eles puderem fazer. Isso é padrão. Isso é padrão. E eu honro a vida do Joel, porque ele é um modelo muito bom para os nossos filhos. Amém? E os nossos se você não traz o seu filho, jovem, adolescente, para estar na igreja, participando daquilo que está acontecendo aqui, eu desafio você, faça isso. Para que o seu filho cresça, entendendo que existe um padrão. E que esse padrão venha a ser colocado dia após dia, pecinha por pecinha. Por isso que a Bíblia diz a respeito de encucar. O que é encucar? Está falando assim que é algo que tem que ser feito todo dia. E o padrão nós colocamos também assim, dia após dia. Você vai lá e põe uma pecinha. Então que o Senhor, glória a Deus pela vida do nosso querido Joel. E eu digo para vocês, tragam os seus filhos e os seus adolescentes, para que eles vejam no Joel um modelo a ser seguido. Um modelo e um padrão. Mas isso vai além do Joel, tem outros, eu só estou dando um exemplo porque hoje eu conversei com ele. Mas nós temos modelos para nós seguirmos. Não deixe o seu filho buscar modelos fora da igreja.
Tem muito modelo ruim pra caramba. E se você permitir, nós sempre buscamos por modelo. Percebeu isso? A gente sempre está buscando alguém para se espelhar. Isso começa desde cedo. O meu filho, ele tem 2 anos. Quando ele vê minha filha fazer alguma coisa, o que ele faz? Repete. Faz a mesma coisa. Ele não sabe o que está fazendo, mas ele faz porque ele está olhando e reproduzindo. A gente sempre busca por espelhos. Um outro ponto, até aqui foi fácil. Um outro ponto, até o próprio Tito. E veja, quando eu falo para restaurarmos uma geração, eu preciso tocar mais do que nos nossos filhos. Eu quero reiterar para você entender a importância daquilo que eu vou falar. Os últimos dias serão marcados por dias em que o nosso padrão da palavra de Deus será confrontado. E nós nos tornaremos o problema da terra. As pessoas olharão para nós e elas entenderão que nós somos os intolerantes, aqueles que não têm amor e tudo isso. Vai ser o contrário, né? A gente vai ser o problema. Os cristãos serão os problemas. Esse é o cenário dos últimos dias. Então nós precisamos preparar a nossa geração para que a nossa geração cumpra bem o papel que ela tem que cumprir. Preparar vai além de você simplesmente trazer o seu filho para a igreja. Preparar é olhar para dentro da sua casa e estabelecer o padrão da família, o padrão bíblico, e trazer o padrão bíblico para dentro da sua casa. Então o que você faz? Você olha para a Bíblia e você fala o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu vou fazer. Ah, mas eu não consigo fazer, então eu vou buscar um modelo. Eu vou buscar alguém que já está vivendo isso. Dentro da onde? Dentro da igreja. Porque ela vai me ajudar naquilo que eu entendi que eu devo fazer, mas que eu não estou conseguindo. Amém? Amém? A gente está aqui para se ajudar até o dia da volta de Jesus. E quando a gente for, a gente vai subir junto e falar, yes! Tamo junto. Tamo junto. Um outro ponto, quando Tito, eu vou voltar um pouquinho. Está lá em Tito 2, verso 3 e 4. Hoje, o feminismo mudou o padrão. O padrão mudou. Hoje, se você quer ser uma mulher importante, o padrão estabelecido é: seja, qual a palavra? Seja, como? Empoderada, seja próspera, tenha uma carreira brilhante. Percebe o padrão? É o padrão do mundo, irmãos. E se uma mulher for menos que isso, é um problema para ela. E ela se sente menor, menosprezada. Por quê? Porque gradativamente nós estamos perdendo. É tão sutil. É tão sutil. E aí a mulher olha para dentro de si e fala assim: eu estou me sentindo menosprezada. Por quê? Porque eu estou abaixo do padrão estabelecido pela sociedade. Mas esse não é o padrão cristão. Você pode estudar, você pode crescer, você pode ser bem-sucedido. Não é disso que eu estou falando. Pode. Desde que isso não afete o modelo original para o qual Deus estabeleceu você dentro da sua casa. Porque esse é... Para que uma família funcione de forma que Deus possa se manifestar através dessa família, tem um padrão. Tem um padrão. Tem um modelo. Tem uma forma certa. E olha que interessante. Tem alguma mulher mais velha? Quem que se considera a mulher mais velha aqui? Ninguém levantou a mão. Eu sabia. E quem se considera mais nova? Olha o que Tito fala, olha o que Paulo diz a Tito. As mulheres idosas, o idosas aqui, ela aponta para mais velhas. As mulheres idosas, vamos colocar assim, maduras. As maduras. As mulheres maduras devem ser o quê? Padrão. As mulheres maduras devem ser o quê? Padrão. Para as mais novas.
para aquelas que acabaram de casar. Palominha vai casar com Marcela, amém? Amém. Ela é uma menina que acabou de casar. E ela precisa de um padrão que ensine para ela como ser uma boa esposa para o Marcelo. Ela precisa. E a Bíblia diz isso, ela diz assim: mulheres idosas. Aqui eu olho para os dois lados. Eu olho para as mulheres maduras, idosas não, maduras, vividas, experimentadas, experientes. Ficou bonito agora. Eu tenho de um lado essas. Você tem sobre si a responsabilidade de ser modelo. Ponto. Ponto. Está sobre você essa responsabilidade. Não é uma opção. Você precisa ser um modelo. Aí a gente vai para o outro lado, as mulheres mais novas. Vocês não podem caminhar sozinhas. Vocês têm que colar em um bom modelo, para que vocês aprendam como se portar dentro das suas casas. Então, os dois lados precisam observar, para que o padrão funcione. No que? Olha que interessante, porque ele diz assim, quando ele fala, vamos ler, projeta para mim, 2 Tito 2, 3 e 4. 2, é isso. Quanto às mulheres maduras, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Ele continua, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, conduta. Ele está falando, tem que ter boa conduta, para que você possa ser modelo. Não viva a vida de qualquer jeito. Tenha boa conduta. Sejam mestras do bem, continuando, a fim, para que, com o propósito de instruírem as jovens recém-casadas. E aqui ele olha para dentro da casa, porque ele fala, a amarem o seu marido, a seus filhos, continua, a fim de instruírem, amarem, pode ir para o próximo versículo, por favor, amarem o seu marido e aos seus filhos. Eu não passei o 5? Perdão, deixa eu ler aqui eu só estou sem minha Bíblia, mas enfim, pegou eu assim. Amém? O que ele diz? Ele diz assim, a amarem o seu marido e ao seu filho, foi? A serem o quê? Sensatas, honestas, boas o quê? Aí. É o padrão. Eu não estou dizendo que você... Eu quero repetir. Eu não estou dizendo que coisas... Você não pode voar para outros lugares. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que outras coisas não podem roubar de você o dever de ser aquilo que Deus chamou você para ser dentro da sua casa. Esse é o modelo e esse é o padrão. Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Qualquer coisa diferente disso pode comprometer a revelação da palavra de Deus através da sua. Amém? Amém? Só ouço homens. Eu sou, amém? Aê, amém, amém. Bonito, amém. Amém, irmãos? O que eu estou dizendo é que se nós queremos preparar a próxima geração para que a próxima geração possa ser um modelo melhor, nós precisamos olhar para o padrão. Corrigir primeiro hoje o padrão, para que com um padrão restabelecido possamos ter uma boa forma para formar a próxima geração. Quando a Bíblia fala a respeito da conversão, a primeira coisa, o pastor já pregou sobre isso, a primeira coisa que Deus converte é o quê? Pai. O que ele está dizendo? Eu vou alcançar os filhos, mas eu vou arrumar primeiro a vida do pai. Eu converto o coração dos pais aos filhos e depois dos filhos aos pais. O que eu estou propondo aqui, por meio da própria palavra, que a gente olhe e fale assim, beleza, eu quero o padrão de Deus para a minha vida.
Eu quero o padrão de Deus para minha vida. E por último, por exemplo, e algo que é bem delicado a gente tratar, criar filho. A gente tem um neném, a gente não, as mulheres, né? Tem um neném e não sabe o que fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí a gente vai para a Bíblia e a gente vê que a Bíblia tem um monte de instrução e orientação. E a gente olha e a gente fala assim, não concordo com isso aí não. É diferente do que eu penso. É diferente daquilo que eu entendo ser verdade. Aí o que você faz? Você vai criar o seu filho do seu jeito. Não se preocupando com o padrão. Tem padrão para criar filho. Tem um modelo de Deus. Eles não são nossos, são de Deus. Deus nos deu e Ele diz, é herança. São meus e eu vou dar para você cuidar. Mas Ele diz, tem um jeito certo que eu quero que você cuide deles para mim. E que jeito é esse? Padrão. Tem um padrão. Aí, conversando com a minha esposa, né? Minha esposa ela tem buscado bastante conhecimento nessa área de criação de filhos, educação, lendo livros a respeito, para nos ajudar tanto no que, né, para nos ajudar na própria criação dos nossos filhos. Entende? A intencionalidade de recuperar o padrão. Sabe? As coisas elas não são construídas porque você diz abracadabra, mas porque você trabalha todo dia para que aquilo se torne uma realidade. E aí ela tem buscado, tem estudado para poder trazer exatamente esse entendimento de como nós devemos proceder com os nossos filhos. Mas aonde que é a base para que a gente possa buscar o padrão? A Bíblia. E é duro a gente falar assim, ô irmão, como que você está criando filho? Ah, então, ó, tem lá no Instagram uma moça que ensina como educar o filho. E a gente que é crente, segue. Eu não estou dizendo que isso não deva acontecer. Se você achar algum conteúdo útil, amém. Mas ela não é o seu modelo. E ela não é o seu padrão. Irmãos, tem gente hoje criando filho, tendo como base de criação as instruções que pega na internet. Facebook e Instagram. Você não sabe quem está lá. Você não sabe a vida da pessoa. Você nem mesmo sabe se ela ora, se ela lê a Bíblia. E ela está lá instruindo você a como você deve proceder. Quando na verdade você deveria buscar um modelo de como proceder dentro da igreja. É aqui que você encontra. Por quê? Porque você olha e você vai além do ensino. Porque quando você olha e você fala, está funcionando, está certo. Não é teoria, é prática. Na internet tudo é teoria. Mas dentro da igreja é prática, porque aqui você vê as dificuldades, a luta, o dia a dia, a peleja. Mas é aqui que você encontra um modelo e um padrão. Tem tudo que é tipo de educação hoje. Estava falando com a minha esposa, falei, como que é o nome daquela educação lá? Ela falou assim, educação positiva. Resumindo, né? Muito bonito assim, quando a gente lê, a gente quase se converte. Porque é muito bonito, mas não tem vara. Tem. A gente tem um programinha na TV que eu acho que Daniel Tigre, eu até brinco com a minha mulher, né? E é bonitinho o programa, pelo menos assim, tem pai, tem mãe, tem filho. É bonitinho, sabe? Um desenho de criança. Mas quando o carinha faz arte, aí a mãe vem, não faça arte, não. Vem cantando, para ensinar com música que o filho não deve desobedecer, mas que deve obedecer. Então é umas coisas que a gente vê. Em resumo, o que eu quero dizer? Tem muito padrão por aí, mas não serve para nós. O padrão que serve para nós é o padrão da palavra de Deus. Então quando você ouvir algo, a Bíblia diz, olhai a tudo e retei o que é bom. O que é isso? Olha, é Bíblia. Está na Bíblia? Tá, eu pego. Não está na Bíblia? Não está, eu não pego. Simples assim. Agora, muitas vezes a gente recebe informação e aquilo entra de encontro com a nossa própria visão e opinião. Então a gente submete a nossa vida e a gente faz aquilo. Ah, mas o que a Bíblia diz? Ah, a Bíblia diz? Mas assim, ó, é a minha opinião, eu acho que é assim que eu vou fazer. E não é.
Ou seja, você que tem filho, ou você que vai ter filho, que vai um dia casar, entenda, tem um padrão. Tem um padrão. Tem um modelo. A Bíblia diz, deixa eu só falar um pouquinho, bem rapidamente, que eu já estou terminando, a respeito do padrão. A Bíblia diz que quem ama seu filho corrige com vara, padrão. A Bíblia diz que quem corrige seu filho com vara não vai precisar chorar por ele no futuro, padrão. A Bíblia diz que a vara tira a estultícia da criança, padrão. E por fim, a Bíblia diz que a vara livra a alma do nosso filho do inferno, padrão. E aonde que a gente encontra esse padrão? Dentro da igreja. Em resumo, se você não sabe o que fazer ou como fazer, busque padrão. O que é isso? Pessoas que já viveram aquilo que você ainda está encontrando dificuldade de viver. Olhe e fale, eu quero a sua ajuda, para que eu possa romper e estabelecer na minha vida um modelo bíblico para mim, para os meus filhos e para minha casa. E que assim nós possamos crescer. E que assim nós possamos juntos caminhar até o dia que Jesus finalmente virá para nos buscar. E aí o modelo original, nós que somos cópias, nos tornaremos como o modelo original, que é Cristo. Amém? Amém? Fique de pé, vamos orar.